E foi criado um abismo entre o homem e Deus. E o homem queria chegar até Deus e não conseguia. E precisou Deus mandar o seu filho, seu único filho, para que pudesse morrer numa cruz. E que essa cruz pudesse, ou seja, a ponte para que o homem tivesse um acesso direto ao Senhor. E agora nós vamos cantar essa canção, todos nós, que tem um título de livre acesso. É por causa da morte de Jesus, naquela cruz, que nós temos esse livre acesso. Vamos cantar todos nós agora esse livre acesso a Deus. Damos graças a Deus por sua vida missionária. Como parte desta ação de graças, vamos render a Deus, como salmista, um hino de louvor, através da leitura desta canção. Salmo de número 100. Cantem ao Deus eterno, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Lembre-se de que o Eterno é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus atos com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Pois o Eterno é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. E o povo de Deus diz: Amém. Podeis assentar. Vamos continuar adorando ao Senhor pela vida da missionária Sônia, através do irmão Lindeberg e da irmã Miriam.
convidamos para estar na posse da irmã Sônia, de missionários para missionários. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Missões é uma palavra aqui no Brasil muito falada. Aqui no Brasil eu ouvi muitas vezes a palavra missões. E tenho ouvido também que muitos missionários brasileiros estão fora do Brasil, na África, na Índia, em outros países latino-americanos também. E missões não é uma palavra do homem. Missões é um sentimento de Deus. Jesus Cristo falou ele antes de voltar aos céus: ide por todo o mundo e pregai a palavra de Deus. E o único que nós fazemos é cumprir aquele mandado que Deus fez para nós. O primeiro cântico que nós vamos cantar está na Bíblia de Romanos, no capítulo 10. Se alguém quiser buscar, 10, versículo 13 e 14. Diz, no espanhol, para nós, diz que todo aquele que invocar a palavra de Deus será salvo. E diz também, como serão salvos? Como invocarão? Se eles não podem crer. E como creerão? Se não tuvieran quien les predique. ¿Y cómo predicarán? Já vi, ninguém vem ao Pai se vai ao Pai.
Deus abençoe. Pode se assentar. E da irmã Meire Mota dos Anjos. Vira para trás, que todos possam ver. Muito bem. Tendo 3 irmãos. O pastor diminuiu a família. Primeiro, Luiz Carlos Mota dos Anjos. Maria Helena Mota dos Anjos. Isso. A irmã vai estar cantando logo depois do histórico. E a irmã Lina, que não está conosco nesta noite. Casou-se em 11 de 4 de 87 com o pastor Elmar Camilo dos Santos, hoje na glória, tendo uma única filha por nome Ana dos Anjos Santos. Espera. Vira para trás, todo mundo. Isso. Nascida em 20 de 5 de 88. Formada pelo IBER em 1970, sentiu-se chamada para a obra de missões em território nacional. Seus campos de atuação foram Carolina Maranhão, de 22 de fevereiro de 71 a 12 de 75. Transamazônica, Brasil Novo, Altamira, 1 de 75 a 11 de 80. Tefé, Amazonas, 11 de 80 a 4 de 95. Sede da Junta de Missões Nacionais, coordenando o plano de adoção missionária de 5 de 85 a 12 de 90. Como ministro de missões na Igreja Batista Filadélfia, de 1 de 91 a 6 de 94. E novamente voltando à sede da Junta de Missões Nacionais, na coordenação do plano de adoção missionária, de 7 de 94 a 12 de 96. Ao todo, foram 26 anos de campo missionário, servindo ao Senhor da Seara. Hoje ela assume mais um grande desafio em sua vida, tendo a absoluta certeza que sua vida vai ser uma bênção para o Senhor e para a sua igreja em Curuçá. Nosso desejo é que a irmã Sônia possa conhecer mais a Deus, porque conhecê-lo é uma experiência transformadora que irá prepará-la mais uma vez para um serviço eficaz. Shalom. Deus abençoe. Amém. Vamos ouvir então a irmã da irmã Sônia, irmã Maria Helena, formada pelo sul em música, professora de canto.
No Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 42. Gostaria de pedir à irmã Carmen que conduzisse a irmã Sônia, com a ajuda do pastor Abel, colocar essas duas cadeiras aqui, para que o pastor pudesse ter condições de, na mensagem, olhar para a irmã Sônia, essa mensagem para todos, mas principalmente, servo do Senhor, está assumindo uma função de tanta responsabilidade na igreja do Senhor. Os líderes judeus de Jerusalém mandaram os sacerdotes e levitas a João para perguntarem quem ele era. João afirmou com toda clareza: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Disseram a João: diga, quem é você? Precisamos saber o que diz a respeito de você mesmo, para podermos levar a resposta aos que nos enviaram. João respondeu citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passado. Os que foram fazer perguntas a João eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram: por que é que você batiza, se não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, porém eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, do outro lado do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha na direção dele, e João disse: olhem, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falei a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existe antes de eu nascer. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água pura, para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: viu o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Este é quem batiza com o Espírito Santo. E eu de fato vi isso, e por esta razão tenho declarado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez com 2 dos seus seguidores, e quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 ouviram isso, foram andando atrás de Jesus.
Então Jesus olhou para trás, viu que eles o acompanhavam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? Mestre, onde é que o Senhor mora? Perguntaram eles. Venham e vejam, disse Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus escreve a sua história através de homens e mulheres. Graças a Deus, porque Deus escreve a sua história não só através de homens, mas também através de mulheres. Assim foi no passado e continua sendo no presente, e sem dúvida será muito mais no futuro. A história traçada pelas mãos de Deus através de vidas femininas. Deus, em sua eleição, escreveu a história de cruzar, e para este momento, nessa escrita divina, coube o lugar da irmã Sônia em nosso meio. Por isso nós devemos nos alegrar, e por isso eu estou alegre, porque o que temos hoje não é fruto da vontade de um pastor, da visão de um pastor, não é fruto da visão de uma igreja, não é fruto de uma visão totalitarista e unilateral de alguém, mas é fruto da escolha da vontade divina para a nossa igreja e para a vida da irmã Sônia. É como a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita, sabemos que tudo irá bem. Nesta noite, que a irmã Sônia toma posse como ministra de missões em nossa igreja, Deus gostaria de dar alguns conselhos a ela, porque sempre é uma oportunidade de ouvirmos Deus falar, e sempre uma oportunidade de ouvirmos conselhos de Deus, e sabemos que os conselhos de Deus nos tornam fortes, nos tornam e nos dá condições para continuarmos a trabalhar na causa dele, com uma vida colocada no altar dele, a fim de que consigamos sempre estar em gastos verdejantes. O texto que acabamos de ler, meus amados irmãos e irmãs Sônia, fala do ministério de João Batista, o profeta. E sem dúvida alguma, a vida de João Batista, eu acho que pode ser um grande ensinamento nesta noite para a sua vida e para a vida de cada um de nós. A primeira coisa que João Batista tinha consciência, e eu acredito que todos aqueles que assumem uma responsabilidade na casa de Deus precisa ter, especialmente aqueles que estão ministrando o povo de Deus, e que João Batista tinha bem claro, é que ele sabia quem ele era. O texto nos ensina que devemos nos conhecer bem para ministrarmos ao povo. Ora, quando nós lemos esse texto de João Batista, a narrativa, nós vemos que a cúpula denominacional, podemos dizer assim, da época, os fariseus, os saduceus e as autoridades da época chegaram a João Batista e fizeram uma pergunta simples: João, quem você é? E é interessante a narrativa que ele foi claro, sem rodeio. Ele sabia muito bem a respeito da sua identidade. Ele disse, por exemplo, que ele não era o Messias, que o Messias viria, ele não era o Messias. Ele disse que ele não era Elias, que o povo de Israel esperava como alguém que estaria anunciando e estaria abrindo caminho para o Senhor Jesus Cristo. Ele também disse e afirmou em todas as letras que não era um profeta, apesar de ter o ministério de um profeta. Mas ele disse: eu sou aquele que grita no deserto, arrependei-vos, prepare um caminho para o Senhor passar. Eu sou aquele que prega arrependimento e que prega com juízo divino. João, quando pressionado, ele sabia quem ele era. Sônia, quem é você? Seu nome, suas qualidades, suas limitações, suas capacitações.
Você precisa olhar para dentro de você mesma e, com a ajuda de Deus, determinar quem é você. Mas, pastor Fernando, aos 49 anos de vida, e eu digo a idade porque ela me permitiu dizer, será que eu preciso ainda descobrir quem eu sou? Talvez não. Mas sempre é bom trazer à memória e reavaliar a identidade. Por quê? Porque haverá grandes pressões. E todos que exercem o ministério na igreja do Senhor Jesus, eles não estão isentos de pressões. E estas pressões, elas passam por competições, comparações e até mesmo ciúmes. Porque muitas vezes o inimigo, Sônia, vai dizer a você sobre aquilo que você não é. E não vai faltar pessoas que vão dizer aquilo que você não é. Quando eu comecei o meu ministério, algumas pessoas diziam que eu não era espiritual, por causa do meu jeito alegre, meu jeito descontraído, o meu jeito de não ficar pelos cantos com a mão levantada e orando. Então as pessoas falavam assim: pastor, o senhor é ótimo para trabalhar, só que o senhor não é um pastor assim, com protótipo espiritual. E eu ficava com uma culpa muito grande, porque eu orava muito, eu lia a palavra, eu só não tinha um palavreado espiritual, como quero que os irmãos entendam isso, de dizer assim: glória a Deus, amém, aleluia, toda hora, todo minuto. E as pessoas queriam me encaixar na mente e no protótipo que elas tinham. E eu comecei a entrar numa crise de identidade muito grande. Eu era espiritual, mas as pessoas achavam que eu não era. O que fazer? E eu descobri que a gente precisa saber quem a gente é. Porque não vai faltar pessoas para dizer que a irmã não é espiritual, que a irmã não é ativa, que a irmã é muito parada, ou vice-versa, que a irmã trabalha muito e que precisava pensar antes de trabalhar. Não vai faltar pessoas dizendo coisas que não são verdades. E o inimigo vai usar de tudo para que a irmã entre em depressão e entre em crise de identidade. Porque o inimigo sabe que quando perdemos a visão de quem somos, nós não podemos conduzir um povo. Porque nós precisamos saber como agirmos diante de Deus para guiar o nosso povo. A primeira visão de um homem e de uma mulher de Deus é a visão do seu Deus. Mas a segunda visão é a visão do seu coração, da sua vida. Deus trabalha com gente original. Deus não trabalha com peças maquiadas. Deus trabalha com pessoas autênticas. E nesta noite, eu gostaria que o exemplo de João, neste primeiro momento da mensagem, ficasse guardado as 7 chaves do seu coração. A irmã saber quem a irmã é. E se a irmã tiver isto na sua vida, a irmã vai ser como um trator. Ninguém vai segurar. Mesmo que os dedos estejam apontando e dizendo que a irmã não é, a irmã saberá diante de Deus aquilo para que Deus fez a irmã. E estará dentro da vontade do Senhor. Deus nos usa do jeito que nós somos. Meu jeito assim bem falador, alto. Quando eu vou em uma igreja, por exemplo, e ouço um pregador pregar manso, que santa inveja eu tenho, né? Calmo, é assim, é tão gostoso, não é verdade? É tão maravilhoso. E às vezes eu volto de ouvir aquele pregador e chego em casa e falo: agora eu vou ser diferente. Agora eu acho que eu vou diminuir um pouco a maneira de falar. Mal eu sei que às vezes ele, quando vem me ouvir, vai fazer a mesma coisa. Mas não adianta. Deus fez a gente com uma personalidade, com um temperamento. Deus trabalhou na nossa vida anos e anos para que a gente fosse usado no momento em que Deus quisesse usar e da maneira com que a gente está preparado para que Deus use. E Deus trabalha, lógico, amadurecendo, trabalhando. Mas a gente precisa saber que nós fomos colocados num lugar por Deus, por causa do nosso jeito. Deus usa o jeito da gente, da maneira que Ele quer. Por isso, irmã, não precisa
não é verdade? Ficar pensando assim, será que eu vou acompanhar o pastor Fernando? Não é verdade? Ele que não nem de manhã, tarde, noite. Será que eu vou ser igual ao fulano? Será que eu não vou? Não, Deus tem o seu lugar aqui e a irmã tem o seu lugar da maneira com que a irmã é. E será uma bênção por isso. Mas a irmã precisa saber quem é a irmã, para que o inimigo e as pessoas não destruam a semente que Deus plantou no seu coração. Amém. Para que Deus possa se glorificar através da sua vida. A outra coisa que aprendemos nesse texto é que João sabia o que devia fazer. O texto nos ensina que precisamos conhecer o nosso serviço. É interessante que quando as autoridades foram a João Batista conhecia muito bem o serviço que era da sua competência. Ele disse, por exemplo, que ele pregava uma mensagem de arrependimento. Ele disse que era uma mensagem de solidariedade entre as pessoas. Ele disse que era uma mensagem de justiça. Ele disse que ele batizava no rio, mas que não batizava no Espírito. Ele disse que era o prelúdio da história, da revelação de Deus. Olha, João conhecia muito bem e tinha a visão da vontade de Deus para o seu serviço. O que eu estou querendo dizer nesta hora é que, Sônia, você precisa conhecer a sua missão. Nós somos bem-sucedidos à medida que sabemos o que fazer e qual é o nosso serviço. O crente não é chamado para ser bombril, 1001 utilidades. E às vezes a igreja quer fazer de um ministro ou de um pastor um bombril. O crente foi chamado para fazer a vontade de Deus dentro da vontade específica de Deus. No caso, você está sendo chamado para ser ministro de missões, evangelismo e ação social. E isto a irmã precisa conhecer muito bem. O que Deus deu para você fazer, não deu para ninguém. E se a irmã não fizer, a obra de Deus irá padecer. É claro que Deus é o Senhor da obra, e o Senhor não deixa a obra acabar, mas certamente a sua parte, o seu dom, o dom é insubstituível, a pessoa não. Por isso que é importante conhecer o seu serviço. Gosto de pensar em líderes que são possuídos por visão, em líderes que a liderança sabe o que o líder pensa, sabe aonde o líder quer chegar e tem segurança em que o líder, quando pega para fazer, ele faz. João Batista sabia o que tinha que fazer, o que podia e o que não podia. E a palavra de Deus nesta noite, Sônia, é que você saiba, orientado por Deus, o que pode e o que não pode. O que pode uma mulher de 49 anos fazer e uma de 18 anos fazer. Não adianta querer fazer o exercício do acampamento 24 horas morto-vivo, né? No acampamento do adolescente, nós brincamos de morto e vivo. Se você fizer 40 vezes morto e vivo, você vai talvez conseguir, mas depois talvez você saia mais morto do que vivo. Um pequeno exemplo para mostrar da nossa necessidade de conhecer o nosso serviço, para que não venhamos a entrar no serviço do outro e para que a gente seja bênção e amplie a tenda dentro daquilo que Deus quer que a gente faça. A terceira coisa que este texto nos mostra é que João, ele prestou contas daquilo que ele fazia e daquilo que ele era com muito cuidado. E aqui eu quero fazer a seguinte reflexão: a quem vou prestar contas? João, ele prestou contas, porém, se os irmãos notarem, ele prestou contas, mas com muito cuidado. Ele não disse tudo. Ele disse aquilo que podia ser dito. Ele disse aquilo que ele entendia que seria para esclarecer as autoridades. Ele não disse e nem contou para que as autoridades compreendessem a obra de Deus na sua vida. Ele relatar a sua vida e a sua obra, ele não estava querendo ganhar popularidade, ele não estava querendo ganhar, vamos dizer, um lugar de destaque,
ele estava querendo esclarecer aquelas pessoas de qual era a sua missão. Com isso, eu quero dizer o seguinte, Sônia, cuidado com os relatórios. Muitas vezes, irmãos, os líderes são pressionados em dar relatórios. Relatórios de números, relatórios de quantidade, relatórios daquilo que se faz e daquilo que não se fez. Com isso, eu não